Olá pessoal, meu nome é Niso Silva e eu sou especialista de confeitaria da Puratos. Estou aqui hoje, a convite da Padacom, para fazer uma receita para vocês chamada torta de coco. Vamos lá? Para essa receita eu tenho 4 etapas e eu vou começar preparando o nosso satin creme cake, que é a nossa pré-mistura de bolo da Puratos. Então, para fazer essa receita eu vou utilizar água, ovos, óleo, que é o que vai na receita tradicional. E eu vou adicionar também um pouco de castanha do Brasil, para dar uma certa crocância e também mais sabor, ok? Isso tudo colocado em batedeira. Então vou adicionar primeiro a água. A pré-mistura do bolo já está pesado aqui, tá pessoal? E a receita vai ficar na descrição também. Então, água, ovos, vou adicionar óleo e vou misturar por 2 minutos na batedeira e depois vou adicionar as castanhas. Ok, agora eu vou adicionar as castanhas. Parei aqui a batedeira, adiciono as castanhas. Agora eu vou misturar mais um pouco até que a castanha incorpore totalmente na massa. Aqui eu já tenho uma assadeira com tapete de silicone, mas você pode utilizar, por exemplo, um papel manteiga, tá pessoal? Eu prefiro o silicone, que ele fica mais fácil na hora de desmoldar. A massa já está pronta e eu vou transferir essa massa para o silicone aqui. E espalhar com uma espátula em L, que facilita na hora de espalhar a massa. Então eu prefiro esse tipo de espátula. Aí eu vou levar para o forno, 180 graus, geralmente 10 a 12 minutos é suficiente para assar essa placa aqui, tá pessoal? Já estou levando para o forno. Bom pessoal, mais uma etapa da receita. Agora eu vou precisar utilizar o nosso integral merengue para fazer os macarrons. A gente sabe que a principal utilização do integral merengue é cobrir torta de limão, mas a gente vai utilizá-lo aqui para fazer o nosso macarrão. E como que eu faço isso? Adiciono água, então eu já tenho a água aqui pesada. Como a base do macarrons é feita de farinha de amêndoas, então já tenho aqui farinha de amêndoas também e tenho Easy açúcar de confeiteiro da Puratos. Então, primeira etapa, vou adicionar água e o integral merengue e bater por 4 minutos em velocidade rápida ou velocidade alta. Só misturar um pouco aqui e já vamos colocar para bater. Agora é só esperar 4 minutinhos até o merengue ficar pronto e eu vou adicionar açúcar de confeiteiro e também a farinha de amêndoas. Nesse caso aqui, como eu vou fazer a cor branca, então eu não vou adicionar nenhum tipo de corante, mas se você quiser fazer os macarrons para uma outra aplicação, você pode utilizar um corante da cor preferida, seja um corante verde ou amarelo ou azul, da forma que você queira usar, tá? E aí você já pode adicionar nessa primeira etapa. Agora o merengue já está montado e eu vou adicionar a farinha de amêndoas e o açúcar que eu já havia comentado. Só que para isso eu preciso mudar o batedor. No lugar de eu usar o batedor Globo, agora eu vou usar o batedor raquete. Ou uma outra possibilidade é misturar manualmente, tá pessoal? Eu prefiro fazer na batedeira. Então açúcar, farinha e batedor raquete. Só dar uma leve misturada aqui. E a gente já vai voltar a bater. E agora na velocidade média por apenas 1 minuto. Então nessa etapa aqui, eu comentei que eu poderia fazer manualmente, tá pessoal? Então como que eu vejo se a massa está pronta? Eu vou pegar aqui nossa espátula flexível para mostrar qual é o ponto para tirar a massa aqui, quando que ela vai ficar boa para pingar.
Então vamos supor que eu estivesse misturando manualmente, tá, pessoal? Então vou mexer bem, farinha de amêndoas e o açúcar que eu tinha adicionado. E com a colher eu vou ver se essa massa já está lisa, está escorrendo. Então esse é o ponto do macarrão. Então misturo manualmente e vejo se a massa está escorrendo. Esse é o ponto ideal para o macarrão. Se ela estiver muito firme e não estiver escorrendo, na hora que você for pingar, ela vai ficar com alguns picos, que não é interessante para o macarrão. Se você bater demais, também é um problema, porque ela pode ficar líquida demais e escorrer na hora de pingar. Então esse é uma etapa importante no preparo do macarrão, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos pingar. Mais uma vez vou utilizar o tapete de silicone. Eu sempre prefiro utilizar o tapete, que é mais simples, mais fácil de trabalhar. Se você tiver um papel de manteiga, por exemplo, nesse caso, o papel manteiga simples não funciona. O ideal seria um papel manteiga siliconizado. Esse é o melhor para trabalhar. Ou para quem usa o teflon também. Tem algumas folhas de teflon que funcionam bem, tá? Então vou colocar aqui a massa na manga descartável e vamos pingar nossa massa de macarrão. Nesse caso aqui, eu estou pingando alguns macarrões pequenos, porque vai servir de decoração para a torta. Ok? Continuo aqui novamente. Aí o ideal, pessoal, é sempre intercalar. Então vocês viram que eu pinguei essa primeira fileira e agora estou intercalando entre a primeira, tá? E por que eu faço isso? Porque no forno a circulação de calor é melhor, então ele vai assar por igual. É importante que os macarrões fiquem com o mesmo tamanho, tá, pessoal? Até porque depois a gente vai rechear para usar como decoração para a torta de coco. Agora uma etapa importante do macarrões é a questão do forno. Nesse caso aqui, a gente está utilizando um forno turbo, então eu vou usar 10 minutos a 100 graus, então eu deixo essa primeira etapa a 100 graus e depois mais 10 minutos a 130 graus, isso no forno turbo. Se eu tiver que usar um forno lastro, por exemplo, então eu vou utilizar 130 graus direto, então por 20 minutos. Então aqui eu dividi o tempo, né? 10 minutos a 100 graus e 10 minutos a 130. No forno lastro, são 20 minutos a 130 graus. Então, vamos levar para o forno. Agora nós vamos preparar a terceira etapa da torta de coco, que é a mousse de coco. Para essa etapa, eu vou precisar hidratar o coco. Então eu tenho aqui coco ralado fino. Eu vou hidratar com leite. Então, essa etapa aqui, a gente já está hidratando o coco. E agora eu vou preparar o creme confeiteiro. E para o creme confeiteiro, eu vou utilizar o nosso CPT Finesse, que é a mistura para preparar creme confeiteiro. E aí eu vou utilizar o leite e a própria pré-mistura. Vou utilizar aqui um fogão. Já tenho leite aqui, pesado. Vou aguardar que o leite comece a ferver. E vou adicionar o CPT Finesse. O leite já está fervendo. Vou adicionar o CPT Finesse. E misturar até formar um creme. Pronto. Já preparamos o creme. E da forma que está ainda quente, eu vou adicionar sobre chocolate branco, que é o chocolate real da Puratos, tá? Por que eu faço dessa forma?
Porque com o calor que eu tenho aqui do creme confeiteiro, eu já vou fazer com que derreta o chocolate branco. O chocolate já está derretendo, pessoal. O chocolate já derreteu, agora eu vou adicionar o coco hidratado, que a gente já tinha deixado aqui anteriormente. Só misturar um pouquinho mais aqui. Já adicionamos o coco hidratado e a próxima etapa, gelatina previamente hidratada e aquecida, tá, pessoal? Então já tenho aqui a gelatina hidratada e aquecida, eu prefiro fazer dessa forma. Algumas pessoas preferem colocar água morna e aí ela já fica hidratada e aquecida. Geralmente eu hidrato a gelatina por algum tempo, levo ao micro-ondas 10, 15 segundos e adiciono sobre a mistura. E por último, eu vou utilizar o nosso creme vegetal, o Chantipac Pro. Ele já está aqui semi-batido. Por que eu uso semi-batido? Porque normalmente, numa mousse, a gente já tem chocolate e gelatina, como vocês viram eu adicionando. Então, se eu tenho o chantilly já no ponto de decorar um bolo, normalmente o mousse vai ficar um pouquinho mais compacto. Então, eu prefiro utilizar ele um pouquinho mais suave, né? Um pouquinho menos batido, que é o ponto semi-batido que a gente chama. E aí eu consigo ter a mousse um pouco mais suave na hora de trabalhar. Então, esse é o ponto que a gente fala semi-batido, mais ou menos 70%, 80% do batimento total do chantilly. E eu comentei do Chantipac Pro, é esse o produto que eu vou utilizar. Essa etapa da mousse também é importante, então normalmente eu adiciono em 2, 3 vezes o creme vegetal. Então coloco uma primeira parte, misturo levemente. Fiz essa primeira mistura, aí eu já posso ir adicionando o restante. Sempre em movimentos circulares, de baixo para cima. Agora eu vou adicionar o restante. E sempre lembrando que a receita vai ficar na descrição, tá, pessoal? Não precisem ficar preocupados com as quantidades que a gente vai disponibilizar a receita. Mousse preparada. Então eu vou utilizar agora um aro de 15 centímetros. E eu já tenho a nossa massa também de satim. Lembra que a gente fez no início? Uma massa de bolo, né? Que é o nosso satin creme cake. Adicionei castanha do Brasil. E eu já tenho aqui cortado. Aí o importante, se eu vou utilizar um aro 15 para preparar a torta de coco, importante eu cortar um aro um pouquinho menor para colocar no centro, tá, pessoal? Então aqui um aro 13 para que a gente possa... Deixa eu montar uma aqui para vocês entenderem como que eu faço. Ah, e legal também, importante. Plástico filme no fundo do aro. Então, normalmente eu monto dessa forma as tortas. Então, aro, fita de acetato e plástico filme no fundo do aro. Então, uma parte da mousse. Vou colocar uma parte aqui da mousse. O satim. Nossa pré-mistura de bolo, a gente já deixou preparada. Mais uma parte de mousse. Aí vou espalhar bem aqui na lateral. E aí, mais um disquinho de satim. Tá pronta a nossa mousse, que no final vai ser a torta de coco. A gente fez essa mousse com coco também, pessoal.
Feito isso, vou levar para o congelador. Normalmente, 1 hora no congelador já é suficiente para que a torta fique pronta. E aí depois a gente vai fazer a decoração com os macarrons que a gente já preparou também. Vou levar para o congelador. Ok, pessoal, agora que nós já temos os macarrons prontos, nós vamos rechear, porque vai servir para decorar a torta de coco. Eu tenho aqui já o super creme branco, então vou utilizá-lo para o recheio. E depois, só unir as duas partes, pressionando levemente. Então estão prontos os macarrons e também recheados para decorar a torta de coco. Ok, pessoal? Agora nós vamos fazer a finalização ou a decoração da nossa torta de coco. Então já ficou 1 hora no freezer. Lembra que a gente colocou o plástico filme aqui no fundo do aro. Então vou tirar o plástico filme. Então lembra que eu coloquei a mousse e o pandeló eu coloquei no final. Então, na hora de decorar, eu faço ao contrário aqui, tá, pessoal? Eu ponho a parte do bolo para baixo. A torta congelada facilita na hora de você desmoldar. Então, já tirei o plástico filme. Lembra que a gente tinha colocado também o acetato na lateral, que ajuda na hora de desmoldar. E agora eu vou finalizar com nossa geleia de brilho, que é o Harmony Code, uma geleia pronta para ser utilizada. Então já tirei uma parte aqui. Vou colocar aqui na superfície. Já passamos o Harmony. Vamos decorar com os macarrons, que nós já recheamos também. Macarrons já colocados. Agora eu vou colocar uma decoração de chocolate na lateral. Finalizar com mais uma decoraçãozinha aqui também de chocolate. Lembrando que aqui também é o chocolate da Apurados, tá, pessoal? Já deixei as decorações aqui prontas. E agora, só transferir para o prato. E já está finalizada a nossa torta de coco. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem da receita e não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e também se inscrever no canal e ativem o sininho para receber novas receitas também. Até a próxima receita.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem da receita. Não esqueçam de curtir o vídeo. Era isso, né? Tava certo, né? Tava certo, né? Macarrons para uma outra. Se você for pingar, ela vai ficar com alguns picos, que não é legal, não é. Você vê, qualquer coisinha já.